Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo de número 5 até versículo de número 9. O texto diz assim: Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar a os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não aos homens. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. O título do nosso estudo dessa noite é A Sujeição Cristã entre os Servos e Senhores. Há pouco tempo atrás, eu ouvi de um pastor conhecido meu uma coisa bem triste que aconteceu com ele. O vizinho dele não é cristão, e esse vizinho sabe que esse meu conhecido é pastor. E aí, porque esse pastor tem muitos contatos na cidade, o vizinho dele procurou ele para buscar uma referência sobre uma pessoa que pudesse fazer um trabalho manual lá na sua casa. E aí ele perguntou para o pastor: Pastor, o senhor conhece alguém que trabalha com isso? Eu estou precisando consertar tal coisa lá em casa. Aí o pastor respondeu que sim. Mas antes de falar o nome da pessoa, esse vizinho interrompeu esse pastor e disse assim: mas não pode ser crente não, viu? Crente é o pior tipo de funcionário que existe. Não trabalha direito, crente é desonesto, crente só reclama, crente faz culto com os funcionários enquanto deveria estar trabalhando. Crente lê a Bíblia e fica orando na hora em que deveria estar trabalhando. Crente chega atrasado, crente não respeita horário. Crente joga a culpa das suas falhas no trabalho, nas coisas da igreja, ou no diabo. Enfim, pode ser até satanista, mas crente não. É óbvio que esse camarada teve problemas no passado com algum tipo de crente, né? Mas, e também é óbvio que esse não é um retrato de todos os crentes no mercado de trabalho. Nem todos são descritos como esse vizinho descreveu. Mas o problema é que, por base na minha experiência no mercado de trabalho, e eu não sei a sua, mas o problema é que a grande maioria dos crentes poderiam ser encaixados nessa descrição. Não todos, mas uma grande maioria. Não só crentes são mal vistos na sociedade, mas principalmente pastores, o que é muito triste, né? Pastores, na visão do mundo, são caloteiros, mal pagadores, têm o nome sujo na praça, sem crédito, sem credibilidade. A pergunta é: por que será que a situação chegou a tal ponto? Parte da resposta está no fato de que muitos crentes não dão atenção ao que Deus ensina nesse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos na última parte de um argumento muito importante na cabeça do apóstolo Paulo. Esse texto que nós temos aqui tem uma relação muito imediata com o que foi dito no capítulo 5, versículo 18. Olha o que ele disse no 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, o cristão, primeiro, ele não deve se permitir ser controlado pelo álcool, e o álcool leva, na verdade, ele a um descontrole, mas, pelo contrário, ele deve se permitir ser controlado pelo Espírito Santo, que vai levá-lo a ser cada vez mais humano e cada vez mais parecido com Cristo. E parte desse processo de buscar ser cheio do Espírito não é ficar falando em línguas esquisitas, pulando ou dançando. Mas um dos passos envolve o sujeitar-se aos outros. Olha o que o versículo 21 disse na sequência, 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Ou seja, se eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso permitir que o Espírito me controle no âmbito dos meus relacionamentos. Então a vontade de Deus é que eu me coloque em sujeição, é que eu me coloque abaixo dos outros e os sirva em amor. Paulo então vem mostrando alguns exemplos de como essa sujeição cristã pode ser aplicada nos relacionamentos mais íntimos e normais que nós temos no dia a dia. Por exemplo, ele vai citar no versículo 22 até o 33, que dentro do casamento nós podemos nos sujeitar uns aos outros entre marido e mulher. A esposa sendo submissa ao marido, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. Depois, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, foi nosso último sermão no domingo, ele vai mostrar que essa sujeição pode ser aplicada no relacionamento entre pais e filhos. E agora, nos versículos 5 a 9, essa sujeição pode ser aplicada no relacionamento entre servos e senhores no mercado de trabalho. E na verdade, tudo isso aqui se relaciona à vida familiar. Porque os servos ou escravos, naquela época, faziam parte, em certo sentido, da família. Mas os princípios que nós vamos encontrar nesse texto, eles podem e devem se aplicar no contexto nosso aqui de patrão e empregado, ou de empresa e funcionário. Então, eu quero dividir o nosso tempo em 3 partes. Primeiro, dar uma palavra sobre como a Bíblia concilia escravidão com a fé cristã. Porque a palavra que aparece servos, em alguma versão, nessa Almeida 21 é traduzida como escravos. E é justamente, ele está falando de escravos. E eu quero dar uma palavra no primeiro ponto sobre como a Bíblia concilia isso. Será que Deus apoia a escravidão? Na segunda parte, nós vamos falar sobre os deveres dos escravos, ou dos servos, ou dos funcionários. E depois tratar sobre as obrigações dos senhores ou patrões, que é uma parte menor do nosso sermão, até porque Paulo deu só um versículo para isso. Vamos começar com a Bíblia e a escravidão. Perceba no versículo 5, Paulo vai se referir aos escravos. A palavra grega usada aqui é doulos, que significa servo ou, mais especificamente, um homem ou uma mulher em condição servil. Então, escravo é a melhor tradução para esse termo. Isso porque Paulo não está falando de trabalhadores voluntários ou de pessoas assalariadas, como nós temos hoje em dia. Paulo está falando para pessoas que eram literalmente escravas dos seus senhores. E naquela época isso era muito comum. Há dados que indicam que no Império Romano haviam cerca de 60 milhões de escravos. Então, a maioria da população no primeiro século era composta de escravos. E esses escravos não eram só trabalhadores rurais ou pessoas que ajudavam na casa. Mas também haviam pessoas cultas, como por exemplo, médicos, professores, administradores, enfim. Eles poderiam ser herdados de uma geração para outra, então o pai deixava de herança um escravo para o filho. Eles poderiam ser comprados no mercado da cidade, se você fosse na praça você encontrava escravos sendo vendidos. Eles poderiam ser adquiridos como pagamento de uma dívida. Então, se você devesse algo para alguém, você podia pagar com um escravo. Ou até mesmo eles poderiam ser adquiridos como prisioneiros de guerra. Então, prisioneiro de guerra, via de regra, era feito escravo. O fato é que naquela época, a escravidão ela fazia parte da estrutura da sociedade. Ninguém questionava a escravidão. Os escravos eles não eram considerados como pessoas, mas simplesmente como objeto. O famoso filósofo, você já ouviu falar dele, Aristóteles, apesar de todo o seu intelecto, toda a sua cultura, ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Fecha aspas. Olha a visão que se tinha do escravo. E por causa disso, os escravos eram tratados da pior maneira do mundo, como animais, ou pior do que animais. A lei dizia que o dono ele podia fazer literalmente o que ele quisesse com o seu escravo. Então muitos escravos eram castigados por motivos mínimos, ridículos. Os donos, por exemplo, arrancavam os dentes dos escravos como castigo, vazavam os seus olhos, arrancavam membros dos seus corpos e até tinham o direito de matá-los em praça pública para que eles servissem de exemplo para os outros escravos. E ninguém impedia os senhores de fazer isso.
E ninguém fazia nada. Por ser a maioria na sociedade, os escravos também eram a maioria, obviamente, aonde? Na igreja. Então, muitos escravos se converteram. E essa é a razão porque Paulo vai usar mais versículos para se referir aos escravos. Ele vai mostrar como os escravos podem servir a Deus, mesmo sendo escravos. Mas aí a pergunta que muitos podem fazer é a seguinte: por que Paulo e os demais autores da Escritura, eles não combateram a escravidão? Por que fala dos escravos e não manda eles se rebelarem? Para que a gente responda essa pergunta, a gente precisa saber de alguns fatos. O primeiro é que a escravidão podia ser até tolerada, e muitas vezes ela era incentivada naquela época, mas segundo a Escritura ela nunca foi aceitável. O problema não é você trabalhar para alguém, mas sim é o fato de um ser humano ser considerado propriedade de outro. Deus não fez o homem para ser tratado assim. O segundo fato que nós precisamos saber é que os cristãos, eles eram compostos de um número insignificante no Império Romano. O cristianismo naquela época ainda era uma religião ilegal. Não era uma religião permitida. Era uma seita para eles. Por isso, as reivindicações do cristianismo não iriam surtir efeito nenhum na sociedade. Mesmo que eles fizessem as passeatas, não ia adiantar nada. Pelo contrário, iam causar uma revolução social e no final das contas ia derramar mais sangue do que acabar com o problema. Um terceiro fato é que a sociedade toda girava em torno do trabalho escravo. Então, não haviam empregos, além da escravidão, salvo as exceções, não haviam empregos. Então, mesmo que um senhor cristão, ele quisesse deixar os seus escravos livres, ele ia acabar condenando os escravos ao desemprego e à fome, porque eles não iam encontrar trabalho lá fora. E em quarto lugar, em geral, a escravidão não era vista como um mal na sociedade. Por essa razão, a alforria, que é o ato de libertar o escravo, ela não era muito difícil de acontecer. A pessoa não precisava ser escrava pela vida toda, desde que ela conseguisse pagar a sua liberdade. Então, com um tempo de trabalho, se ela acumulasse um dinheirinho, ela conseguiria se comprar do seu senhor. Às vezes, um escravo livre, ele acabava ficando até mais rico do que o seu ex-dono, porque ele acumulava dinheiro, comprava a sua liberdade e continuava trabalhando e ganhava mais que o dono. Mas então, como a Bíblia conciliou a escravidão com o cristianismo? O Evangelho ele nunca teve a intenção de provocar uma revolução social ou política, mas sim de incendiar uma revolução moral e espiritual. O que isso significa? Que o foco da fé cristã era atacar não os frutos do problema, mas o coração do problema. E o coração do problema era o coração do homem, e não a estrutura da sociedade. E nesse texto, Paulo vai mostrar que o Evangelho, o que ele fez foi, entre aspas, acender o pavio para que a escravidão lá na frente fosse abolida. E nesse texto Paulo afirma 3 coisas. Primeiro, a igualdade entre todos os homens. Segundo, ele afirma os direitos de cada um. Seja senhor, seja escravo, cada um tem seus direitos. E ele vai mostrar também, em terceiro lugar, a fraternidade que há entre servos e senhores, porque ele vai dizer que todos são irmãos e todos fazem parte da família de Deus. Então o ensino dele é revolucionário naquela época. Ninguém nem se referia aos escravos como gente. E ele está tratando como crente. Então o simples fato de Paulo citar os escravos significa que eles eram considerados como iguais dentro da igreja. Portanto, por causa do cristianismo, a escravidão foi abolida de dentro para fora e não atacado de fora para dentro. Foi como, por exemplo, não sei quem tem contato com criação de árvores, eu não tenho, mas li isso aqui. Foi mais ou menos como você arrancar a casca de uma árvore para que ela secasse com o tempo. A casca protege a árvore. Se você arranca e não cuida da árvore, ela vai morrer. O que o cristianismo fez foi isso. Ele libertou o homem da escravidão de agradar a homens para a liberdade de servir a Cristo. E isso fez com que, com o passar do tempo, a escravidão fosse condenada como algo repugnante. E foi por causa de cristãos que a escravidão oficial, a gente sabe que hoje em dia ainda há escravidão, ela é ilegal, é escondida, mas a escravidão oficial, permitida e aceita, em todos os países cristãos, ela foi abolida.
Cristãos, entre aspas, que os seus fundadores eram cristãos. Então, nenhum país cristão a escravidão prevaleceu. Então, a intenção de Paulo não é acabar com a estrutura da sociedade aqui, mas transformar a estrutura de dentro para fora. E no argumento dele, ele quer mostrar, para mim e para você, que nós podemos servir a Deus em qualquer função que nós ocuparmos. Mesmo até sendo como um escravo sem direitos. Isso nos ensina que é possível nós servirmos a Deus nesse mundo, porque nenhum de nós, por pior que seja a nossa situação, vive numa situação igual a destes escravos cristãos. Portanto, nós devemos parar de reclamar dos nossos serviços, ou dos nossos patrões, das nossas tarefas, e aprender um pouco com aquilo que a Bíblia nos ensina. Dito isso, nós vamos agora para os deveres do escravo, versículos de 5 a 8. Eu vou ler novamente para a gente se situar no texto. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Primeiro, Paulo diz o que os cristãos devem fazer. Perceba no versículo 5 que ele dá uma ordem clara aos escravos, obviamente escravos cristãos. Falar isso para descrente era quase que falar para a parede. Vamos para crente. Ele diz: obedecei a vossos senhores deste mundo, ou senhores segundo a carne. Ele está falando. Isso significa que os escravos deveriam se lembrar de que antes deles terem donos terrenos, eles tinham um dono celestial, que é Deus. E esse dono celestial ordena para que eles obedeçam aos seus donos terrenos. O termo obedecer aqui, lembra que nós vimos isso no domingo, é o mesmo usado para os filhos, em Efésios 6:1. Significa não só você dar ouvidos e fazer o que estão te mandando, mesmo que você esteja com raiva e não queira fazer, mas significa você dar ouvidos, obedecer e entender que aquela pessoa que está dando uma ordem, ela está em uma posição de autoridade na sua vida, colocada por Deus ali. E você deve voluntariamente se colocar abaixo dela, entendendo isso. Isso porque foi Deus quem a colocou sobre você. Então, se você se submete a essa autoridade, você está se submetendo à autoridade de Deus. Mas a pergunta que nós devemos fazer aqui é: eu devo obedecer em tudo ao meu patrão? O princípio aqui é o mesmo dado às esposas e aos filhos. Não, nós não devemos obedecer a tudo. Quando essa autoridade ultrapassa o limite que Deus deu para essas autoridades, você não deve obedecê-las. Então, quando que o meu patrão ele pode ultrapassar o limite da sua autoridade? Em duas situações. Primeiro, quando ele te manda pecar. Então, por exemplo, o chefe chega para você e manda você mentir. Ah, diz que eu não estou. Se você disser que ele não está, você está mentindo, porque ele está. Ou manda você roubar. Ou acontece muito em empresas grandes, sonegar impostos. Ou agir com falsidade, com má intenção, passar vistas grossas em um relatório. Então você deve desobedecer quando ele manda você pecar. Mas também, numa segunda ocasião, você deve desobedecer quando o patrão te impede de não pecar. Por exemplo, quando ele te impede de ser verdadeiro, de ser transparente, de ser ético, honesto, de dar bom testemunho, enfim. Quando ele fala: não, aqui você não pode aplicar esses princípios cristãos. Aí você desobedece. Porque quando isso acontece, se você obedece ao seu patrão, você está desobedecendo a Deus. Portanto, se o nosso trabalho ele não é honesto e não é justo, ou se o nosso patrão não aceita o nosso modo de vida cristão e o nosso modo cristão de trabalhar, nós precisamos estar dispostos a perder o emprego do que a desagradar a Deus. Bom,
Obedeçam aos seus senhores. Como nós devemos fazer isso? É o restante dos versículos vão dizer isso para nós. Paulo inicia uma série de explicações de como deve ser essa obediência. O primeiro modo, no versículo 5 ainda, ele diz que é como parte da nossa obediência a Cristo. Nós devemos obedecer aos nossos senhores, perceba como ele diz, com temor e tremor. Ou seja, com reverência e respeito. E ele continua com sinceridade de coração. Ou seja, de maneira honesta, sem hipocrisia. Isso significa que no trabalho nós devemos ser respeitosos e íntegros para com o nosso chefe ou nosso patrão. E por que nós devemos fazer isso? Perceba que o versículo 5 vai dizer que esta obediência deve ser feita como a Cristo. Sabe o que isso significa? Que obedecer ao nosso chefe é parte do nosso papel como cristãos. Quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo a Cristo. Logo, é por causa de Cristo que eu obedeço ao meu patrão. E não por causa do meu patrão. Isso significa que por trás da autoridade do patrão está a autoridade de Cristo. Então, eu obedeço ao meu patrão não por causa dele. Lembra, mesmo princípio para as mulheres. Eu me submeto ao meu marido não por causa do meu marido. Mas por causa que Cristo me manda fazer isso. Então eu submeto por causa de Cristo, não por causa dele. Eu me submeto e obedeço ao meu patrão, não por causa dele, ou porque ele merece ou não merece. Mas por causa de Cristo, e porque Cristo me ordena fazer isso. Logo, essa relação chefe-empregado, ela tem mais a ver com o âmbito espiritual do que com a área social. O cristianismo não é um escape das circunstâncias, mas é uma transformação das circunstâncias. Então, o funcionário cristão, ele não tem uma atitude, por exemplo, de duplicidade, em que ele é uma pessoa na frente do patrão e outra fora. Ou ele não tem uma atitude de fingimento diante do patrão. Pelo contrário. Ele vê que por trás daquela ordem do chefe, por exemplo, limpe essa sala. Por trás daquela ordem está uma outra ordem de Cristo, que é obedeça a essa autoridade que eu coloquei na sua vida. Então eu obedeço por causa de Cristo. E isso se aplica de duas maneiras. A primeira é como se eu fosse apresentar aquilo que eu estou fazendo para Cristo. Isso aqui é muito prático, principalmente para vocês, donas de casa, mães, que têm que cuidar das coisas, dos afazeres do lar. Por exemplo, quando vocês cozinham, estão fazendo a refeição, a comida. Fazer como a Cristo significa você fazer aquela refeição da melhor maneira possível, como se Cristo fosse vir para jantar. Fazer como a Cristo significa você arrumar a casa como se Cristo viesse te visitar. Um professor, ele educa suas crianças. O médico cuida dos seus pacientes, os enfermeiros, advogados, balconistas, contadores, secretárias, operários, vendedores de rua, pedreiros, faxineiros, enfim. Se eles são cristãos, todos eles vão fazer as suas tarefas como se estivessem fazendo para Cristo desfrutar dessas tarefas. Eu varro a rua como se Cristo viesse passar por essa rua. Você percebe a dignidade de cada tarefa, quando nós olhamos com essa perspectiva? Por que eu vou limpar aquele quartinho, aquele cantinho, que ninguém vai passar? Porque eu tenho que fazer como se Cristo fosse passar aqui. Faríamos o melhor, não? Isso não só nos traz uma grande dignidade nas pequenas coisinhas que fazemos no dia a dia, mas também nos convoca a fazer as coisas com excelência. Porque é para Cristo. Mas obedecer por causa de Cristo também significa que o meu trabalho, seja qualquer que seja, ele é tão sagrado quanto qualquer outro. Eu digo isso porque tem aquela visão católica, e os reformadores eles combateram isso, de que o padre, o bispo, o papa, eles tinham um ofício sagrado e que qualquer outro era um ofício mundano. Então aquele era mais santo porque mexia com as coisas de Deus, esse aqui é carnal. Os reformadores disseram, nada disso. Porque segundo esse texto, todo e qualquer serviço é feito como a Cristo. Então, quando eu faço, é parte da minha obediência a Cristo. Então não é só o trabalho do pastor,
ou do diácono, ou do pregador, que é um trabalho santo e consagrado a Deus. Mas o meu também é. Então, quando eu estou limpando a minha casa, eu estou fazendo isso para Cristo. Quando eu varro, quando eu limpo, quando eu passo, quando eu construo, quando eu quebro, quando eu dirijo, quando eu arrumo, eu estou fazendo um trabalho tão sagrado quanto o do meu pastor, porque os dois estão fazendo isso para Cristo. Você vê a importância do seu trabalho para Deus? O seu trabalho é tão santo quanto o meu trabalho. Nós dois devemos trabalhar como a Cristo. Como eu devo obedecer? Primeiro, como parte da minha obediência a Cristo. Segundo, versículos 6 e 7, o segundo modo é como se nós estivéssemos servindo a Cristo. Perceba no versículo 6 que Paulo vai dizer que a nossa obediência não deve ser só quando somos observados pelo nosso patrão ou Senhor. Por que não? Ele diz porque quem faz isso age como quem quer agradar aos homens. Ou seja, no final das contas, a maior motivação no trabalho dessa pessoa é o temor de homens. É o medo de ser despedido. Ou a intenção de ser um bajulador do chefe. Isso é muito comum, não é? Eu me lembro quando trabalhava em uma empresa em que os funcionários só funcionavam se o chefe ficava em cima. Ficasse em cima. Ou quando ele entrava na sala. Aí eles viram, chegou o chefe, vamos trabalhar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles só pensam em agradar aos homens. É como, outra maneira bem prática, é como um aluno que cola na prova. Adolescentes, é com vocês agora. Quando um aluno cola na prova, qual que é a maior motivação dele? É o temor de homens. O temor da professora. O temor dos pais. O temor de não passar de ano. Ele estudou? Não, não estudou. Ele merece passar? Não, ele não merece. Mas ele cola para enganar a todos, como se ele tivesse estudado. Porque ele foi preguiçoso ou foi negligente. No final das contas, o maior temor dele é dos homens e não de Deus. Versículo 6 ainda Paulo diz que ao invés de nós obedecermos somente quando nosso patrão está vendo, nós devemos fazê-lo como servos de Cristo. Ou seja, como escravos de Jesus. Isso significa que eu devo considerar como meu chefe, não aquele velho ranzinza lá da minha empresa, mas a pessoa doce e meiga de Cristo. Jesus é meu chefe. Então, quando eu vejo o trabalho assim, como diz o versículo 6 ainda, eu estou fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens, vendo ou não, o cristão obedeça ao seu chefe. Obedecer mesmo quando ninguém vê é a vontade de Deus para nós no nosso emprego. E obviamente até em casa. E é isso que Paulo afirma no versículo 7. Ele vai dizer que a vontade de Deus é que eu esteja servindo de boa vontade, ou seja, com disposição, de modo pacífico, desejando o bem do meu chefe, como se eu estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Então, não é o produto final do meu trabalho que importa mais. Sabe aquilo que você entrega no final do dia? Não é isso que é mais importante. O mais importante é o espírito com que aquilo foi feito. A nossa obediência deve ser realizada com a consciência de que o nosso Senhor Jesus é o nosso patrão. Diferente do nosso Senhor humano, Jesus vê tudo e sempre está nos observando. Por exemplo, ele vê quando nós estamos enrolando. Ele vê quando nós passamos tempo demais no cafezinho. Ele vê quando nós fazemos as coisas de maneira relaxada. Ele vê quando nós agilizamos as coisas só quando o patrão chega perto. Ele vê quando nós gastamos o material da empresa de qualquer jeito. Ele tem tanto. Ele vê quando nós levamos algum item do escritório para casa. Ele vê quando nós não vamos trabalhar, talvez por preguiça, e aí damos qualquer desculpa esfarrapada para o patrão.
Ele vê quando nós forçamos aquele atestado médico para justificar uma falta. Ele vê quando nós gastamos o nosso tempo com aquilo que nós não somos pagos para fazer. Ele vê porque no final das contas ele é o nosso chefe, nosso patrão. É com base nessa consciência de que nós devemos obedecer ao nosso patrão terreno que nós não devemos ser preguiçosos. Não precisaremos ser vigiados. Não bajularemos o nosso chefe. Nós não nos satisfaremos com o trabalho mal feito. Mas pelo contrário, nós só descansaremos se tivermos feito o nosso melhor no fim do dia. Eu só vou embora depois de fazer o meu melhor, porque eu sei que o meu patrão é Cristo. Nós vamos ser honestos. Vamos ser diligentes. Nós vamos ser proativos, não vamos ficar esperando o patrão dar uma ordem, nós vamos tomar a iniciativa. Nós vamos gastar só o necessário, você não precisa gastar mais um centavo. Patrão, não precisa gastar esse um centavo. Nós vamos cuidar do patrimônio da empresa. Por quê? Porque o nosso chefe maior é Cristo. Nós devemos obedecer segundo como se estivéssemos servindo a Cristo. O terceiro modo, no versículo 8, é como servos que serão recompensados por Cristo. Perceba que Paulo diz que a nossa obediência deve ser feita, no versículo 8, com a consciência, sabendo, tendo a certeza de que cada um de nós, seja escravo ou livre, receberá a recompensa do Senhor pelo bem que fez. O que Paulo está afirmando aqui? Que tanto o escravo quanto o senhor, tanto o funcionário quanto o patrão, serão retribuídos por Cristo pela maneira com que se portaram no mercado de trabalho. Então nada daquilo que nós façamos de bom e produtivo vai passar em branco na contabilidade de Cristo. No final de tudo, cada um vai receber o salário justo pelo seu trabalho. Pode não ser aqui na terra, mas haverá um dia em que o Senhor vai retribuir tudo o que nós temos feito em vida. E tudo o que os nossos patrões têm feito conosco. Seja bem, seja o mal. Por isso, por mais que o seu salário não seja justo, por mais que a sua carga horária seja exagerada, por mais que os seus direitos não estejam sendo pagos, ou você tenha sido demitido de uma maneira injusta, saiba que haverá uma recompensa pelo serviço fiel. Todo aquele que serve ao seu chefe terreno, como se estivesse servindo a Cristo, vai receber das mãos do próprio Cristo a retribuição pelo trabalho que fez. Então, isso é muito prático. Se nós somos injustiçados, nós devemos sim buscar os nossos direitos nos tribunais humanos. Não há problema nenhum em você reivindicar aquilo que o patrão deveria ter te pagado. Mas nós devemos fazer isso sem nos esquecer de que a compensação, de que o ressarcimento, a reparação ou a indenização que a nossa empresa teima em nos dar, será concedida por Jesus a nós. Isso é uma certeza. Em Colossenses 3,25, Paulo diz assim, preste atenção. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Mas isso não significa que esse pagamento tenha de acontecer nessa vida, no tempo em que nós desejamos que ele aconteça. Deus tem o tempo dele. Pode ser rápido, pode demorar, pode não ser na terra, mas um dia ele garante que vai nos recompensar pelo trabalho que nós fizemos para ele. Talvez o seu marido nunca vai te elogiar e agradecer por você arrumar da casa, cuidar das crianças e fazer aquela refeição com o maior esmero. Mas um dia o Senhor vai te recompensar. Isso é fantástico, não é? Esses são os deveres do escravo. Obedecer ao seu senhor, ao seu chefe. Primeiro, como parte da nossa obediência a Cristo. Segundo, como se nós estivéssemos servindo ao próprio Cristo. E terceiro, como servos que serão recompensados por Cristo. O nosso texto termina no versículo 9 com os deveres do Senhor. E de uma maneira mais curta, Paulo fala para os senhores cristãos, os donos de escravos. Olha o que ele diz no versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz
diferença entre as pessoas. É óbvio que esses princípios aqui se aplicam àqueles de nós que têm funcionários ou que são responsáveis por liderar pessoas no trabalho ou que um dia gostariam de ter o próprio negócio. Paulo dá uma ordem. Talvez você não se encaixe nessa circunstância hoje, mas você precisa saber disso. A ordem é: fazei o mesmo para com eles. Com eles quem? Com os escravos. Ou seja, tratem eles da mesma forma. O que isso significa? Pelo menos duas coisas. Primeiro, que da mesma maneira com que os escravos devem obedecer aos seus senhores humanos, os senhores precisam obedecer ao seu Senhor no céu. Então o escravo obedece como se estivesse servindo a Cristo. Os senhores deveriam usar a sua autoridade como se ela tivesse sido dada a eles pelo próprio Cristo, como foi dada. Ou seja, o Senhor está acima dessas pessoas, em uma linha de hierarquia, mas foi Cristo que as colocou sob a sua responsabilidade. Logo, um dia, todo e qualquer patrão vai prestar contas de cada uma dessas vidas. Ele é responsável por elas. Perceba que não dá para saber qual função é a pior. Se é a função de escravo cristão ou se é a do patrão cristão. Qual que é a mais exigida, né? A segunda coisa que significa fazer o mesmo é fazer aquilo que o Senhor espera do escravo, ele precisa fazer primeiro ao escravo. O que isso significa? Que antes de cobrar, ele precisa fazer. Que antes de querer receber, ele precisa dar o exemplo. Esse é um princípio ensinado por Cristo. Lá em Lucas 6,31, ele diz assim: como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se o chefe quer honestidade, o que ele precisa fazer? Ser honesto. Se ele quer compromisso, que ele seja justo. Se ele quer hora extra, que pague pela hora extra. Se ele quer alguém ou algo além do combinado, que seja generoso. Se ele espera o melhor, ele deve fazer o melhor pelo seu funcionário. É impressionante como muitos patrões e até mesmo cristãos querem dos seus funcionários um comprometimento maior, mas não estão dispostos a se comprometerem em oferecer uma recompensa maior. Eles querem sempre mais pelo mesmo salário. O patrão cristão é diferente. Mesmo com metas a serem atingidas, ele incentiva o seu funcionário com benefícios se alcançá-las. O que Deus espera dele é igualdade. E Paulo explica como isso deve ser feito de duas maneiras. A primeira, ainda no versículo 9, é deixando de ameaçá-los. Você percebe isso aí no versículo? Perceba que eles deveriam parar de fazer isso. Por quê? Porque era comum, e até hoje ainda é, que os senhores exigissem a obediência dos seus escravos por meio da ameaça de castigo. E isso era uma arma na mão do senhor de escravos naquela época. Ele dizia assim: olha, se você não me obedecer, isso não parece muito até com alguns pais, se você não me obedecer, eu vou cortar um dos seus dedos. Isso era verdade lá na época dos escravos. Eu vou te fazer dormir no tronco. Eu vou te deixar 3 dias sem comer. Então o escravo obedecia. Sim ou não? Sim, mas não por amor ou por liberalidade, mas por medo de ser castigado. Você não alcançava o coração do escravo. E com o filho é a mesma coisa. Você não alcança o coração. Você tem a obediência imediata, mas não o coração. Hoje a minha esposa me contou, né? Ela estava lendo um livro. Quando a gente manda a criança, ela faz uma coisa errada com outra, a gente fala, pede perdão. Ela não está arrependida, mas ela pede porque sabe que se pedir, o negócio acaba ali. Nós estamos ensinando a criança a não perdoar de verdade, ou a não se arrepender de verdade. O que nós deveríamos fazer é mostrar para ela que ela precisa se arrepender por aquele pecado, e quando ela se arrepender, ela deverá pedir perdão. E não há melhor maneira com o nosso exemplo. Então pode parecer exagerado esse tipo de tratamento, mas apesar de não dizerem a mesma coisa, muitos patrões
fazem o mesmo hoje em dia. Eles dizem assim: ou você faz o que eu estou mandando, ou eu vou te demitir. Eu vou cortar o seu vale-refeição. Eu vou te fazer trabalhar até tarde. Eu não vou te dar mais folga no domingo. Feriado você não vai ficar em casa. Enfim. Isso pode ser até normal para um não cristão, mas não é aceitável para um cristão. O crente que é chefe, ele não faz mais ameaças. Ele não quer obediência por medo, mas por prazer. A verdadeira autoridade não é imposta pela força, mas é conquistada pelo exemplo. Então o castigo ele pode ser necessário às vezes. No trabalho e com as crianças também. Às vezes ele precisa ser repreendido mesmo. Às vezes o funcionário precisa ser repreendido com um desconto, talvez, na folha de pagamento, por causa daquela falta que ele não justificou. Ele não veio trabalhar e não quer ser descontado. O castigo vai ter que... É necessário. Mas a ameaça nunca é útil. A ameaça só provoca mais ira. Provoca o pecado e provoca a raiva do funcionário. Então, o patrão tem que incentivar a obediência, mas não tentar alcançá-la pelas ameaças. Ameaças não conquistam ninguém. A segunda maneira do chefe cristão promover igualdade no trabalho, ainda é descrita no versículo 9. É sabendo que o Senhor não faz diferença entre as pessoas. Então o senhor terreno, e cristão, obviamente, ele deve ter a consciência de que Jesus Cristo é Senhor, o versículo diz, é dono tanto dele quanto do escravo. Logo, ele também é propriedade de Cristo. O Senhor também é escravo de Cristo. E Cristo não faz acepção de pessoas. Cristo não trata um de uma maneira mais especial do que o outro. Lembra que nós falamos? Deus tem filhos preferidos. Todos. Ele não trata um melhor em detrimento do outro. Cristo não diminui a punição de um só porque o outro é mais afeiçoado dele. Jesus não nos trata diferente dos outros, por exemplo, só porque nós temos mais dinheiro. Ou porque nós temos uma alta posição na sociedade. Ou porque nós somos patrões ou não somos. Ou se nós temos um carro do ano ou não temos. Se nós damos o maior dízimo da igreja ou não. De jeito nenhum. Para o Senhor Jesus, todos nós vamos receber o mesmo tratamento. Por isso, nós precisamos abrir bem os nossos olhos. Cargo nenhum de liderança é capaz de nos esconder do tratamento igualitário e justo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos crer que a alta posição social pode servir de proteção contra a justiça de Deus. Diante de Deus, todos somos iguais. Então, os senhores patrões cristãos não deveriam tratar os seus servos ou funcionários como a sua propriedade ou seu objeto, mas sim desenvolver um relacionamento igualitário com eles. Primeiro, renunciando às suas armas injustas de ameaças. E segundo, relembrando de que eles têm o mesmo senhor e juiz que os seus escravos ou funcionários. O que é importantíssimo nós lembrarmos é que só é um bom líder aquele que aprendeu a ser um bom servo. Tanto de Deus quanto dos homens. Foi isso que Cristo ensinou em Mateus 20, 27. Ele disse: quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Aquele que quer liderar deve ser o primeiro a servir. O primeiro. Então, se você já é patrão, ou responsável por alguns funcionários, ou pretende um dia ser, ou tem alguém que é e pode aconselhá-lo, lembre-se disso. Primeiro, faça aos seus liderados aquilo que você gostaria de receber deles. Trate-os da mesma maneira com que você deseja ser tratado. Recompense-os do mesmo modo que você espera obediência. Segundo, pare de ameaçá-los. Você nunca vai obter obediência por meio de ameaça. As pessoas vão te seguir a partir do momento em que você parar de tratá-las como objeto ou como sub-humanas. Em terceiro lugar, saiba que os seus liderados têm a mesma importância que você. Se você precisa de descanso, eles também precisam. Se você precisa congregar, os seus funcionários também precisam congregar. Você tinha folga no domingo, mas seu funcionário fica trabalhando até tarde lá. Como você quer que ele seja crente? Como você quer que ele se converta?
que ele adore a Deus. Se você tem família, o seu funcionário também tem família. Se você quer um bônus no final do mês, eles também querem. Então Deus coloca os patrões na mesma importância que os servos. Deus não vai tratar o chefe de maneira diferente só porque ele tem uma posição na empresa. Se você pecar e for negligente com as suas responsabilidades, você também vai ser castigado por Deus. Eu quero terminar o nosso tempo com 3 lições principais dessa passagem. A primeira lição é que a vida cheia do Espírito Santo, ela envolve a sujeição no trabalho. Perceba que não é só no final de semana na igreja ou em casa, mas é em todo o tempo, em todos os locais. Então, se o funcionário não é obediente ao seu patrão, ele não pode ser cheio do Espírito. Se o patrão não lidera o seu funcionário como Cristo, sendo cristão, ele não pode estar cheio do Espírito. Então nós não podemos separar a vida cristã da vida profissional. Tem gente que faz essa dicotomia, né? Divide. Então, se eu sou crente na igreja, mas no trabalho eu faço as coisas do meu jeito, eu sou ignorante, sou grosso, e é assim. Não tem como fazer essa dicotomia. Se você é crente na igreja, você deve ser crente também no trabalho. Então, eu queria te desafiar a se atentar mais para o seu trabalho. Plenitude do Espírito envolve a sua empresa, envolve o seu emprego ou o seu trabalho em casa. Funcionário cheio do Espírito faz o seu trabalho com excelência, como se fosse para Cristo. E patrão cheio do Espírito age como Cristo ao liderar os seus funcionários. A segunda lição é que tanto os servos quanto os senhores devem se lembrar de que prestarão contas ao Senhor do céu. Não somente a diretoria da empresa em que trabalha. Então o funcionário vai ser cobrado por Cristo como ele serviu ao seu patrão terreno, e o patrão vai ser cobrado por Cristo em como ele liderou as pessoas que Cristo os confiou. Então nós precisamos lembrar de que no final Cristo vai dar a paga de cada um, tanto o bem quanto o mal. Ao final da nossa vida, nós vamos receber o nosso último salário. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: será que hoje você receberia um bônus ou estaria em débito, se o pagamento fosse feito hoje? A terceira lição é que o nosso alvo não são as coisas deste mundo, mas o Senhor destas coisas. O trabalho, o dinheiro, o sucesso, a carreira, os bens, tudo isso não é um fim em si mesmo, mas são meios de se glorificar a Deus. Então nós não podemos fazer o nosso trabalho ser o nosso bem maior ou fazer dele o nosso Deus. Ele é só um meio de nós glorificarmos a Deus. Portanto, se o seu trabalho ele toma a maior parte da sua vida, sem que você tenha tempo para a sua família, para a vida devocional, congregar como igreja, você deve repensar, talvez trocar de carreira ou até de empresa. Ou até mesmo repensar diminuir a renda de casa, abrir mão de alguns luxos, da TV a cabo, do celular, daquela prestação, talvez de um ou outro bem. Porque se for para servir e agradar a Deus, é melhor você ter menos dinheiro e talvez baixar a qualidade de vida, do que você viver buscando só dinheiro e ter uma vida boa em termos financeiros, mas acabar deixando a Deus e a família de lado. Isso acontece muito. Gente que diz: pastor, tem uma proposta de emprego, Deus está me abençoando. E é para trabalhar de segunda a segunda numa cidade longe da família e da igreja. Posso dizer, não é Deus que está te abençoando. É o diabo colocando na tua vida uma oportunidade para se afastar de Deus. Então o trabalho não é um fim em si mesmo. O seu alvo final não é só o dinheiro, o sucesso ou a satisfação, mas é buscar a glória de Cristo. Eu quero terminar com uma ilustração. Imagine que alguém te contrate para trabalhar
mas com uma cota de produção. Ou seja, se você não atingir a meta, você não recebe. Vamos supor que você aceitasse esse trabalho. Se você não atingir a meta, você não recebe nada. Você ia trabalhar em paz, alegre, com prazer? Dificilmente. É por isso que vendedores vivem à flor da pele. Porque precisam atingir a meta. É bem provável que você vivesse em tensão. Com medo de não atingir a meta que o chefe colocou. E medo talvez de ser rejeitado e demitido pelo chefe. Como eu vou trazer comida para dentro de casa? Agora eu quero que você pense no que nós aprendemos nesse texto. Imagine que você tente fazer tudo o que esse texto nos ordena. E vamos supor que você consiga, o que é impossível. Obedecemos em todo o tempo. Mas vamos supor que você consiga no final do mês. A pergunta é: no final do mês você mereceria receber um bônus ou salário de Deus? Sim ou não? Vamos supor que você conseguiu fazer tudo isso que nós vimos. Você mereceria? A resposta é não. E por que não? Porque Jesus certa vez disse o seguinte, Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, obviamente por Deus, dizei: somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Isso imaginando. Se nós conseguíssemos obedecer em tudo, mas nós não conseguimos. Nós não merecemos o salário celestial. Nós não merecemos a recompensa de Deus. Então o que será de nós? No que depender do nosso braço, nós estamos perdidos. Nós vamos ser demitidos. Nós vamos ser lançados fora do céu. E é aí que entra a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Jesus realizou toda a obra que nós deveríamos realizar para Deus, mas que nós éramos incapazes de cumprir. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. E por isso nós somos perdoados. Agora, independentemente de nós conseguirmos fazer todas as nossas tarefas ou não, o pagamento já foi feito. O depósito já está realizado. Mesmo que nós falhemos em cumprir a nossa função. Então, nós não devemos trabalhar para receber um salário de Deus, porque ninguém conseguiria merecer um salário de Deus. Se nós cremos em Cristo, nós devemos trabalhar obedecendo à vontade de Deus, como gratidão por tudo que Ele fez por nós. Nós devemos trabalhar porque o depósito já foi feito. O salário já está garantido. Pelo trabalho de outro, Jesus Cristo. Deus já nos deu a recompensa. Então que nós trabalhemos para Deus por causa do que Cristo já fez por nós na cruz. E trabalhemos tranquilos, alegres. Porque a nossa aceitação não depende do nosso trabalho, mas da obra de Jesus. E por isso, que nós não venhamos a dar mau exemplo no trabalho, como funcionários negligentes, ou talvez patrões abusivos. Amém?